como vocês estão? Estamos novamente com a nossa aula de matemática. Eu sou a professora Carol e estarei com vocês nessa aula. Convido vocês a pegarem um lápis, borracha, caderno e um jogo de esquadros para poderem realizar as atividades dessa aula. O jogo de esquadros é esse aqui que vocês receberam no kit de material escolar, ok? Temos 2 esquadros, um esquadro de 45 graus e um de 60 graus, ok? Eu vou explicar melhor no decorrer da aula. Mas antes de começar, algumas informações para os professores e professoras que estiverem nos acompanhando. Essa aula é do 9º ano dos anos finais e irá trabalhar a habilidade demonstrar relações métricas do triângulo retângulo, entre elas o Teorema de Pitágoras, utilizando inclusive a semelhança de triângulos. O objetivo da aula é identificar triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa de um triângulo retângulo. Paulo trabalha como corretor de imóveis na cidade de Cariacica. Um corretor de imóveis é uma pessoa que trabalha com vendas de terrenos, casas, apartamentos. Ele tem um terreno para vender na cidade de São Mateus, que fica ao norte do estado. O terreno tem a forma de um triângulo retângulo, como esse que está em vermelho aqui na sua telinha. Veja. Lembrando que triângulo retângulo é todo triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. Veja o ângulo reto. Apareceu um comprador interessado. No entanto, ele gostaria de dividir o terreno em 2 menores e necessita saber as dimensões dos novos terrenos que se formaram. Paulo não tem disponibilidade para viajar nos últimos dias e ir para São Mateus para medir os terrenos. Você consegue ajudar Paulo a dividir esse terreno e calcular as medidas usando seus conhecimentos de matemática? Veja. A geometria nos ajuda a dividir esse terreno em 2 e, por meio das relações métricas do triângulo retângulo, é possível encontrar as suas medidas. Na aula de hoje, vamos aprender a dividir o triângulo retângulo em 2 e identificar os triângulos semelhantes formados pela altura em relação à hipotenusa. Mas antes disso, vamos aprender um conceito importante para o melhor entendimento da aula. Vamos aprender o que é uma projeção ortogonal. Nome difícil, não é verdade? Mas você vai ver que, na verdade, é algo muito simples. Vamos usar como exemplo o terreno que Paulo está vendendo. Como vimos, o terreno tem a forma de um triângulo retângulo, que chamaremos de triângulo ABC. Lembre-se sempre que triângulo retângulo é sempre aquele triângulo que tem um ângulo reto, ou seja, tem um ângulo de 90 graus. O lado oposto ao ângulo reto, ou seja, oposto ao ângulo que é de 90 graus, é chamado de hipotenusa. Veja que aqui temos o ângulo reto e o lado oposto aqui, ó, é a hipotenusa, ok? Chamaremos essa hipotenusa de A. Os 2 outros lados são chamados de catetos. Veja, aqui temos um cateto e aqui temos outro cateto, ok? Chamaremos de cateto B e cateto C.
vamos encontrar a projeção ortogonal do ponto A, esse vértice aqui, na hipotenusa, ok? E para isso, temos que construir uma reta que passa pelo ponto A e que seja perpendicular à hipotenusa, ok? Projeção é como se fosse uma sombra. Eu vou pegar esse ponto A e vou projetar ele aqui na hipotenusa. E aí vamos ver qual será a projeção desse ponto na hipotenusa. Tudo bem? Para a reta ser perpendicular, ela deve formar um ângulo reto com a hipotenusa, ok? Ou seja, deve formar um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, ok? Agora é hora de utilizarmos o jogo de esquadros. Quero que você construa comigo essa reta perpendicular. Vamos lá! Um jogo de esquadros é formado por dois esquadros, veja, dois esquadros, ok? Um é chamado de esquadro de 45 graus, porque esses ângulos aqui são de 45 graus e aqui temos um ângulo reto, ok? E o outro é formado por um ângulo de 90 graus, um ângulo de 60 e um ângulo de 30. Esse esquadro aqui é chamado de esquadro de 60 graus. Esquadro de 60 graus, esquadro de 45 graus. Agora vamos construir a reta perpendicular. Veja que aqui eu tenho um triângulo retângulo, ok? Com esse triângulo, vamos fazer o seguinte. Vamos posicionar o esquadro de 45 graus alinhado com a hipotenusa. Tudo bem? Vamos pegar o esquadro de 60 graus e vamos deslizar. Vamos deslizar sobre o esquadro de 45. Vamos lá, ó. Veja aqui, deixei encostadinho aqui, ok? E vou deslizar. Veja, vamos deslizar, deslizando, até chegar no ponto A. Cheguei no ponto A, ok? Veja, cheguei no ponto A e vou marcar aqui embaixo com uma canetinha vermelha. Ó, veja, vamos fazer uma reta aqui. Veja, ó, estou ligando o ponto A à hipotenusa. Liguei o ponto A na hipotenusa, ok? Coloquei um ponto aqui. Para deixar bem marcado onde que o ponto A é projetado na hipotenusa. Tudo bem? Eu vou chamar esse segmento de reta de H. Esse segmento vai ser H e vou chamar esse ponto de H maiúsculo. Ok? Hzinho e Hzão. Tudo bem? Veja que conseguimos fazer a reta perpendicular usando os dois
esquadros. Veja que esse segmento de reta forma um ângulo de 90 graus com a hipotenusa, ok? Então, veja que aqui temos um ângulo de 90 graus entre a hipotenusa e essa altura que eu chamei de Hzinho. Tudo bem? E aí, conseguiu fazer o seu? Vamos chamar esse ponto H de projeção ortogonal do ponto A, ok? Hzão é projeção de A sobre a hipotenusa, ok? Não podemos esquecer desse detalhe. Agora que já sabemos o que é projeção ortogonal, vamos voltar ao terreno que Paulo precisava dividir. Perceba que com a ajuda dos esquadros, você conseguiu dividir o terreno ABC em 2 terrenos menores, que também tem formato de triângulo retângulo, pois o segmento de reta H, como vimos, é perpendicular à hipotenusa, formando um ângulo reto em cada terreno menor. Se aqui eu tenho 90, aqui também eu tenho 90 graus. Tudo bem? Vamos chamar o cateto do terreno ABH de N. Então, vamos pegar esse triângulo aqui e vamos chamar esse cateto de N. Tudo bem? E vamos chamar o cateto do terreno ACH de M. Tudo bem? Então, aqui eu tenho M e aqui eu tenho N. Também podemos determinar a projeção ortogonal de um segmento de reta. Perceba que o segmento BH, ou seja, o cateto N desse terreno aqui, veja que esse N é projeção ortogonal do segmento AB. Ok? Ou seja, se eu projetar esse segmento aqui, eu vou obter N. Então, dizemos que N é projeção ortogonal desse segmento C, ok? Desse lado aqui, C. Tá entendido? Então, vimos que N é projeção ortogonal de C, tudo bem? Pois o ponto H é projeção ortogonal do ponto A, tudo bem? Agora é sua vez de praticar. Observe com atenção a imagem e identifique qual é a projeção ortogonal do segmento AC, ok? Ou seja, desse cateto aqui B. Tudo bem? Você tem um tempinho para responder. Podemos perceber que o segmento HC, ou seja, esse cateto menor aqui, é projeção ortogonal do segmento AC. Veja que se projetarmos uma sombra aqui, ó, desse segmento na hipotenusa, vamos obter M. Tudo bem?
Na matemática, existe uma propriedade que diz que, em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide esse triângulo em dois outros triângulos retângulos menores, que são semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo maior que foi dividido. Vamos ver isso melhor. Observe que o terreno que você dividiu para ajudar o Paulo obedece essa propriedade, pois ele está dividido através de um segmento de reta que sai do vértice desse ponto A até a hipotenusa, formando outros dois terrenos, esse e esse, ok? No formato de triângulos retângulos menores. Essa propriedade é muito importante, pois triângulos semelhantes possuem relações pelas quais é possível encontrar medidas, como por exemplo, os lados dos novos terrenos formados. Sabemos que para dois triângulos serem semelhantes entre si, eles têm que se enquadrar em um dos casos de semelhança de triângulos. Vamos relembrar os 3 casos de semelhança de triângulos. O primeiro caso é o caso ângulo-ângulo, que diz que dois triângulos são semelhantes entre si se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, se possuírem dois ângulos iguais. Veja que aqui temos um ângulo de 80 e o seu correspondente também tem 80 graus, ok? E aqui, esse vértice aqui tem 60 graus, ok? O seu correspondente também tem 60 graus. Veja que temos dois ângulos correspondentes congruentes, ou seja, esses dois triângulos são semelhantes. O segundo é o caso lado-ângulo-lado e afirma que dois triângulos são considerados semelhantes se possuírem dois lados proporcionais e o ângulo formado entre eles são congruentes. Vamos lá. Veja que esse lado A', C', mede 12 unidades de comprimento, ok? Esse AC mede 6. Se dividirmos 12 por 6, obteremos como razão 2, certo? Ok. Agora vamos pegar esse lado aqui, B'A'. Veja que ele mede 8 unidades de comprimento. Tudo certo? Vamos pegar o lado correspondente no outro triângulo, que mede 4. Se dividirmos novamente 8 por 4, obteremos também 2, ok? Então, esses lados são proporcionais. O ângulo que está entre esses dois lados tem a medida de 90 graus, ou seja, esses ângulos são congruentes. Tudo bem? Então, esses dois triângulos serão semelhantes pelo caso lado, ângulo, lado. O último caso é o caso lado, 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 que diz que se dois triângulos tiverem os 3 lados proporcionais, eles serão considerados semelhantes. Vamos lá. Observe o lado C'B'. Ele mede 3 unidades de comprimento. Tudo bem? Vamos pegar o lado correspondente no outro triângulo, CB. Esse lado mede 4,5 unidade de comprimento. Se dividirmos 4,5 por 3, obteremos 1,5. Tudo bem?
Vamos pegar agora o lado A', que mede 5, e o lado AB, que mede 7,5. Se dividirmos novamente 7,5 por 5, obteremos 1,5, o mesmo resultado da divisão anterior. Tudo bem? Agora vamos pegar o lado C'A' e o lado CA. Vamos dividir 6 por 4. Obteremos 1,5. Ou seja, esses dois triângulos são semelhantes pelo caso lado, 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 pois os seus lados são proporcionais. O triângulo ABC e o triângulo ABH, ABC e ABH, ok? Pertencem a um dos casos de semelhança de triângulos. Eu apenas separei, ok? Eu peguei o triângulo maior e desloquei, ok? E obtemos dois novos triângulos, ok? Qual caso de semelhança podemos usar para analisar que esses dois aqui são semelhantes? Pense um pouquinho. Podemos perceber que esse ângulo aqui do vértice B é o mesmo nos dois triângulos, ok? É o mesmo ângulo. Já os dois triângulos possuem um ângulo reto, tudo bem? Logo, se temos dois ângulos correspondentes congruentes, o caso de semelhança é o caso ângulo-ângulo. Na aula de hoje, aprendemos a traçar retas perpendiculares e encontrar projeções ortogonais de pontos e de segmentos de reta, com o auxílio de esquadros. Vimos que quando um triângulo retângulo é dividido em dois outros triângulos retângulos por meio de uma altura em relação à hipotenusa, temos que esse triângulo é semelhante aos outros dois triângulos formados. E temos também que os dois triângulos formados são semelhantes entre si. Em qualquer triângulo retângulo, a altura relativa à hipotenusa divide esse triângulo retângulo em dois outros triângulos retângulos menores, que são semelhantes entre si e semelhantes ao triângulo maior. Para refletir sobre o que aprendemos na aula de hoje, que tal observar em quais lugares ao seu redor você percebe a presença de triângulos retângulos? Espero que tenha gostado da aula de hoje e fique ligado, porque vem muito mais por aí. E lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Até mais!